Olá! Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho a respeito do conceito de sistema eleitoral. Então a primeira coisa que é necessário ter em mente é que um sistema eleitoral nada mais é do que um conjunto de regras para eleger uma pessoa, para eleger o representante. Nesse sentido, no Brasil, a gente tem claramente definidos dois tipos de sistema eleitoral. Existe o sistema majoritário e o sistema proporcional. No âmbito do sistema majoritário, o que é o sistema majoritário? O sistema majoritário ele é definido basicamente como aquele sistema em que o eleito é aquele que tem o maior número de votos. Só que existe uma distinção no âmbito brasileiro, no âmbito constitucional brasileiro, entre dois subsistemas. Na verdade, é o sistema majoritário, mas sendo apresentado de duas maneiras diferentes. E essas maneiras são geralmente conhecidas pela doutrina como sendo o sistema majoritário absoluto e o sistema majoritário simples. O que é isso? No caso, por exemplo, quando a gente pega o artigo 77 da Constituição, no seu parágrafo 2º, está lá que o presidente e o vice serão eleitos por meio da maioria absoluta dos votos, desconsiderados os votos em branco e os votos nulos. Então, quando a gente pega essa frase, se percebe que existe a expressão maioria absoluta de votos. E o que quer dizer isso? Maioria absoluta é aquela situação na qual o eleito obteve, ou a pessoa para ser eleita, ela precisa obter metade dos votos válidos mais um. Ou seja, é a regra de 50% dos votos válidos mais um. Então, a título de exemplo, se existem 100 votos válidos, a pessoa para estar eleita, ela precisa de 51 votos, porque é metade mais um. Se existem 50 votos válidos, a pessoa precisa de 26, porque é metade mais um. Então, todas as vezes em que a Constituição ou a legislação infraconstitucional, que eu vou citar daqui a pouquinho, todas as vezes que esses documentos jurídicos trouxerem essa expressão maioria absoluta, elas estão então traduzindo ou trazendo o sistema majoritário absoluto, cuja regra é essa, bem simples. Está eleito quem obtiver 50% dos votos válidos mais um voto. Não confundam, porque tem muita gente que acaba confundindo. A gente fala rapidinho, é 50% mais um, e aí a pessoa acha que é 51%. Não é isso. Então é metade dos votos válidos mais um voto válido no caso. Então a eleição no âmbito brasileiro para presidente da República, repito, está lá no artigo 77, parágrafo 2º da Constituição, é feita dessa forma, pelo sistema majoritário absoluto. Também na Constituição, no artigo 28, está lá explícito que os governadores das unidades da federação também serão eleitos pelo sistema majoritário absoluto. Então significa dizer que os governadores também serão eleitos com essa regra dos 50% de votos válidos mais um voto válido. Além disso, tem ainda o artigo 32, parágrafo 2º, que trata especificamente da eleição de governadores para o Distrito Federal. Segue o mesmo princípio do sistema majoritário absoluto. Metade mais um dos votos válidos. Ainda, a Constituição traz lá no artigo 29, inciso 2º, a eleição dos prefeitos. E aí tem um detalhezinho. E que detalhe é esse? Esse inciso, ele diz o seguinte, eu coloquei aqui, que existe a eleição do prefeito e do vice-prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que devam suceder, aplicadas as regras do artigo 77, no caso de municípios com mais de 200 mil eleitores. E aí a gente volta, o artigo 77 da Constituição traz essa ideia do sistema majoritário absoluto, ou seja, metade mais um dos votos válidos. Só que este artigo 29, inciso 2º, deixa explícito que essa regra é para os municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, o que acontece com os municípios de até 200 mil eleitores?
Neste caso, nesses municípios, aplica-se a regra que é chamada pela doutrina de sistema majoritário simples. E o que é o sistema majoritário simples? Ganha aquele que está na frente. Não importa a porcentagem. Então, a título de exemplo, suponhamos aqui que exista uma eleição com 100 votos válidos. Se o sistema a ser utilizado, for o sistema majoritário absoluto, o candidato vai estar eleito caso ele obtenha 51 votos. Por que 51? Porque no sistema majoritário absoluto se utiliza a regra da maioria, e a regra da maioria, então ela pressupõe essa maioria sendo uma maioria absoluta, se pressupõe metade mais um dos votos válidos. Se nós temos 100 votos, metade é 50, mais um, 51. Portanto, estaria eleita a pessoa que tivesse 51 votos. Agora, suponhamos uma outra situação, também com 100 votos válidos e 3 candidatos. Suponhamos que o primeiro candidato ele tivesse 40 votos, o segundo candidato tivesse 35 e o terceiro candidato tivesse 25 votos. Ou seja, nesse caso, se a gente utilizar o sistema majoritário absoluto, quem vai estar eleito? Ninguém. Por quê? Porque ninguém obteve 51 votos. O mais bem votado teve 40, o segundo teve 35 e o terceiro teve 25. Agora, se o sistema for majoritário simples, qual é a regra do sistema majoritário simples? Basta olhar quem está na frente. Basta olhar quem tem o maior número de votos. Não importa no sistema majoritário simples a porcentagem. Então, quando a Constituição traz a expressão maioria, ela está deixando claro que se utiliza o sistema majoritário simples e, portanto, ganha quem está na frente. Já quando a Constituição traz maioria absoluta, se pressupõe os 50% mais um dos votos válidos. Então, voltando ao exemplo, 100 votos válidos, 3 candidatos, um candidato com 40, outro candidato com 35 e o outro candidato com 25. Se a gente utilizar o sistema majoritário absoluto, ninguém ganhou. Por quê? Porque ninguém aí obteve a maioria, ou seja, ninguém obteve 50% mais um. Se a gente utilizar o sistema majoritário simples, qual é a regra? É quem está na frente. E nesse caso, quem está na frente é o indivíduo que tem 40 votos. O outro tem 35 e o outro tem 25. Então, essa vai ser a distinção dos sistemas eleitorais no âmbito do majoritário aqui no Brasil. Tá? Ou seja, quando se fala em maioria absoluta, é o sistema majoritário absoluto, e o sistema majoritário absoluto pressupõe metade mais um dos votos válidos. Quando a Constituição traz apenas a expressão maioria, se pressupõe a maioria simples, ou seja, o majoritário simples, e significa dizer que quem está na frente vai ganhar, não importando quantos votos essa pessoa tiver. Tá? Então, para deixar bem claro, um outro exemplo. Tem 10 votos, tem um candidato que tem 2 votos e os outros 8 votos estão para 8 candidatos, por exemplo. Então, quem está eleito? O candidato que tem 2 votos, porque é ele que está na frente. Isso é reforçado pela legislação infraconstitucional, né? A Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997, ela traz esses mesmos critérios no seu início, no seu artigo 2º e no seu artigo 3º. Então vejam bem, o artigo 2º dessa legislação, dessa Lei 9.504, traz o seguinte texto. Ele coloca assim: artigo 2º, será considerado eleito o candidato a presidente ou a governador que obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco ou nulos. Então, a lei reforça aquilo que está na Constituição, dizendo que presidente e governador estarão eleitos com a maioria absoluta dos votos. Portanto, é necessário que o eleito tenha 50% mais um dos votos válidos. Depois, o artigo 3º fala da eleição para prefeito. E o artigo 3º traz o seguinte texto: será considerado eleito
prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos. Então vejam a diferença, né? No artigo 2º tem lá maioria absoluta e no artigo 3º tem maioria. Então aí fica claro que presidente e governador são eleitos com o critério dos 50% mais um, e o prefeito é eleito com base no critério de simplesmente quem está na frente. E depois o parágrafo 2º do artigo 3º traz aquela distinção constitucional dos 200 mil eleitores. Então vejam bem, o parágrafo 2º diz o seguinte: nos municípios com mais de 200 mil eleitores, aplicar-se-ão as regras estabelecidas nos parágrafos 1º a 3º do artigo anterior. Então, voltando ao raciocínio. Lei 9.504, artigo 2º, traz lá que a eleição para presidente e para governador será feita com base no critério da maioria absoluta. Depois o artigo 3º diz o seguinte: os prefeitos serão eleitos com base na maioria. Então lembrem-se, maioria absoluta, 50% mais um, e maioria ou maioria simples é quem está na frente. E depois o parágrafo 2º deste artigo 3º diz o seguinte: nos municípios com mais de 200 mil eleitores serão aplicadas as mesmas regras do artigo 2º, ou seja, serão aplicadas as mesmas regras das eleições para presidente e governador. Então, fazendo uma síntese disso tudo, a gente tem o quê? E aí, essa vai ser então a regra aplicada no Brasil. Presidente e governador sempre vai ser eleito com o sistema majoritário absoluto. Ou seja, eleição de presidente e governador sempre pressupõe 50% mais um dos votos válidos. Se na eleição um candidato não obtiver, nenhum candidato obtiver 50% mais um, ocorre o segundo turno. Isso está lá no parágrafo 3º, eu estou vendo aqui, no parágrafo 3º do artigo 77 da Constituição. Tem lá explícito, se nenhum candidato obtiver a maioria absoluta no primeiro turno, ocorre o segundo turno. Tá? Então, sintetizando, presidente e governador será eleito pelo critério da maioria absoluta, metade mais um dos votos, em primeiro ou segundo turno. Prefeitos. Prefeitos têm a distinção do número de eleitores. Não confundam com o número de habitantes. A lei é clara e a Constituição também. A distinção é em relação ao número de eleitores. E aí, então, para prefeito se tem o quê? Nos municípios que têm até 200 mil eleitores, o prefeito vai ser eleito com base no sistema majoritário simples. Ou seja, vai ganhar aquele que tiver o maior número de votos. E nos municípios com mais de 200 mil eleitores, vai ganhar o prefeito, o candidato, que tiver maioria absoluta. Ou seja, metade mais um dos votos válidos. Tá? Esse é outro detalhe, não se esqueçam também de que os votos válidos, são aqueles que são dados a algum candidato ao seu partido. Votos em branco, votos nulos, são vistos como votos inválidos. Tá? Então, essa é a estrutura do sistema majoritário no Brasil, no que diz respeito ao poder executivo. Presidente e governador é o majoritário absoluto, e prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores é o majoritário simples, e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores é o majoritário absoluto. E o sistema majoritário ele é utilizado ainda para a eleição dos senadores, certo? Ou seja, o artigo 46 da Constituição traz a seguinte redação. Artigo 46. O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. Ou seja, a Constituição fala que o senador é eleito com base no princípio majoritário. Ponto. A Constituição não fala. O senador é eleito com base no princípio majoritário absoluto.
Ela fala princípio majoritário. Daí então se tira o quê? Que os senadores são eleitos pelo sistema majoritário simples. Tá? Então, finalizando o sistema majoritário e, mais uma vez, resumindo tudo, presidente e governador são eleitos pelo sistema majoritário absoluto, metade dos votos mais um. Prefeitos de municípios de até 200 mil eleitores, majoritário simples, ganha quem estiver na frente. Prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores, majoritário absoluto, 50% mais um. E senadores, majoritário simples, ganha o candidato que tiver na frente, que tiver ali o maior número de votos. Então o sistema majoritário tem essa configuração no Brasil, certo? E aí então, agora passando para o aspecto político, eu quero destacar aqui dois problemas do sistema majoritário. E eu vou usar como exemplo, sempre aqui, a questão da presidência da República, ainda que o raciocínio seja exatamente o mesmo para os demais cargos. Então vejam bem, quando a gente tem uma eleição para presidente, né, no primeiro turno, e vamos aqui supor que no primeiro turno um candidato ele tenha obtido a maioria absoluta dos votos, ou seja, ele tenha ganhado aí, ele tenha tido aí 60% dos votos válidos. Então, cumpriu-se a regra, ele está eleito. Mas se eu tenho um candidato com 60%, significa dizer que eu tenho candidatos, outros candidatos, cujo somatório deu 40%. Ou seja, pessoas votaram em outros que não o eleito. Né? Pessoas votaram nos candidatos que perderam. E esse é um problema do sistema majoritário. Qual é? A minoria não é representada. Ou seja, quando a gente tem uma situação que é uma consequência do sistema majoritário e uma situação que não tem como solucionar, que é falta de representatividade. Né? Ou seja, aquele indivíduo, aquele cidadão que votou em quem perdeu, ele não é representado. E isso é ruim. Por quê? Porque aquele cidadão, em tese não sendo representado, ele não vai ver as suas políticas, as suas vontades políticas sendo concretizadas. Então, o sistema majoritário tem esse problema, tá? Que é a falta de representatividade. E o sistema majoritário ele pode dar origem a um outro problema, que é o problema de governabilidade, de uma possível falta de governabilidade. Para entender isso, é necessário relembrar o que é governabilidade. Então, governabilidade é a capacidade do Poder Executivo de pôr em prática suas políticas públicas. É a capacidade do Poder Executivo de governar. Né? E como eu já falei em um outro vídeo, o Poder Executivo ele não governa sozinho. Ele governa com o apoio do Legislativo. Então, imagine a situação do exemplo que eu dei anteriormente. Uma situação na qual o eleito... eu tinha dado a situação lá com 100 votos, então tem um candidato com 40, o outro com 35 e o outro com 25. Então nessa situação fica claro o quê? Fica claro que pelo sistema majoritário simples, o candidato com 40 votos está eleito. Percebe-se aí nesse caso que ele tem 40% de apoio popular. E se ele tem 40% de apoio popular, eu posso afirmar que ele tem 60% de oposição popular. Porque 60% dos eleitores nessa situação votaram nos outros candidatos, nos que perderam. Então vejam, aí eu repito o problema anterior, que é a falta de representatividade. Nessa situação hipotética, 60% da população não seria representada, mas também é possível a existência do problema de governabilidade. Qual seja, esse prefeito, no caso, suponhamos que seja uma eleição para prefeito, ele cumpriu a regra, ele tem o maior número de votos, ele foi eleito pelo sistema majoritário simples, então ele teve lá 40 votos, ele está eleito. Mas ele não tem a maioria. Então aí é que pode surgir o problema de governabilidade. Por quê? Para ele poder governar bem, ele precisa ter maioria dentro do Legislativo, no caso dentro da Câmara dos Vereadores. E se ele tem 40% de apoio popular, eu poderia presumir que os vereadores, num primeiro momento, não vão querer apoiar esse prefeito. E não vão apoiar por quê? Porque o vereador não vai querer apoiar um prefeito que tem 40% de apoio popular. Ou seja, um prefeito que não tem apoio da maioria da população.
né? Porque esse vereador poderia ser visto pela população como apoiando ou como sendo associado a um prefeito que é impopular. Então, o vereador poderia eventualmente não apoiar o prefeito, e como a gente tem um sistema partidário brasileiro que é fraco, cuja disciplina partidária então não é muito existente, não é muito forte, mesmo aquele vereador do mesmo partido do prefeito poderia não apoiá-lo. E, consequentemente, esse prefeito teria dificuldades em governar. Daí o problema possível de falta ou de falhas na governabilidade, né? E a gente sabe que para solucionar esse problema, o que o prefeito vai fazer? Vai eventualmente começar a distribuir cargos, distribuir secretarias, distribuir alguma coisa para obter o apoio dos vereadores. E isso claramente vai fragilizar então a ideia de representação. Então, gente, é isso. Em síntese, né, mais uma síntese nesse vídeo. Quer dizer, nós temos aí, do ponto de vista jurídico, o sistema majoritário absoluto, que é metade mais um, sendo aplicados para presidente, governador e prefeitos de municípios com mais de 200 mil eleitores. Temos o sistema majoritário simples, sendo aplicado a senadores e a prefeitos de municípios com até 200 mil eleitores. E temos como problema do sistema majoritário a falta de representatividade, já que o cidadão que votou em quem perdeu não é representado do ponto de vista político. E temos também uma possível falta de governabilidade, já que os membros do executivo precisarão aí realizar acordos, né, com os membros do legislativo para conseguir governar. E se esses acordos não forem feitos, então o sistema político pode ter algum tipo de problema, pode travar, porque aí o prefeito não vai ter apoio. O prefeito, né, como exemplo aqui do membro do Poder Executivo, ele poderá não ter apoio do legislativo para fazer o que quer, e isso então pode gerar esse problema de governabilidade. Então é isso sobre o sistema majoritário. Se ficou alguma dúvida, deixe aí um recado nos comentários, deixe sua dúvida nos comentários, deixa lá no meu blog, deixa na minha página no Facebook, tá? Compartilhe o vídeo se você gostou e qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado.